curso técnico em infraestrutura escolar. Equipamentos hidráulicos e sanitários. Professor Engenheiro Civil Kelson Silva de Almeida. Nesse conteúdo da segunda aula, vamos começar com o ementário. O ementário vai ser a continuação do anterior e ele começa com a leitura e interpretação de um projeto hidrossanitário, em que vai estar incluso leitura de um projeto, o projeto de instalações hidráulicas, o consumo de água, o projeto de esgoto sanitário, detalhes do projeto em geral. 5. Estrutura e funcionamento da rede de esgoto sanitário, em que vai estar incluso o próprio sistema de esgotamento sanitário. Primeiramente, a gente vai começar pensando para que vai servir um projeto e o que é uma planta baixa. Para quem não conhece, coloquei aí duas fotos para a gente ter uma ideia do que seja um projeto. Inicialmente, essa primeira foto, que está totalmente na horizontal, a gente vê um projeto arquitetônico desenhado de uma casa, em que está dando para a gente ver bem um quarto, cozinha, sala, tem um quarto com 2 camas, uma suíte. Esse é o princípio básico do que seja um projeto, uma representação do que está construído ou do que vai ser construído. A outra, a gente vê uma foto que está em estado tridimensional, que a gente nota da mesma forma o projeto. Inicialmente, o que são os desenhos e os projetos em engenharia e arquitetura? Os projetos são representações gráficas constituídos de linhas e símbolos que traduzem tecnicamente aquilo que se pretende construir ou até o que já está construído. A gente vai, de posse de um desenho desse, a gente vai saber o que está feito, o que está produzido ou o que a gente pretende construir. Inicialmente, a gente pensa num projeto de uma casa, num projeto de um prédio em geral. A gente primeiro executa um desenho, primeiro faz um projeto para depois executar a obra. Ou seja, a gente já vai executar a obra sabendo inicialmente o que vai ter e qual a divisão de onde vai estar cada componente de uma casa. Ou cada cômodo de um prédio também, mesma coisa. Para facilitar a compreensão de um projeto em nível nacional e até internacional, todos os componentes que envolvem o desenho de arquitetura e engenharia são padronizados e normatizados em todo o país. Aqui no Brasil, a gente vai ver que quem é responsável por normatizar os projetos em gerais e basicamente todos os tipos de utilização de qualquer norma brasileira, quem é responsável é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida por ABNT. Coloquei aí a foto do sistema de certificado dela, tem o símbolozinho ABNT. E as normas técnicas são um processo de simplificação de processos e produtos, onde a partir de uma norma, normalmente são executadas pode ser um projeto, pode ser uma análise de solo, pode ser qualquer tipo de execução de algum serviço, vai estar normatizado, ou seja, o objetivo principal é adquirir um padrão para descrever a maneira mais adequada e permitir a sua compreensão e execução por profissionais diferentes, sem a presença daquele que o concebeu. O que é que isso significa? É a gente, por exemplo, executar um projeto de uma casa, outra pessoa, e quem chegar para executar ou outra pessoa para fiscalizar vai conseguir olhar o projeto e entender, sem que a pessoa que executou, que fez, não vai precisar estar lá para dizer, isso significa alguma coisa, ou isso é outra. Então, vai ser uma nomenclatura universal. Para isso a gente vai ter essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, para simplificar a análise, para que cada um não tenha uma forma única de fazer, para que todos sejam feitos de uma forma que todos entendam em geral. Inicialmente vamos entender o que seja uma escala, que a escala basicamente é o que vai ser a representação do projeto, ela vai ser utilizada para representar o projeto. Inicialmente o conceito de escala é: toda representação está numa proporção definida com o objeto representado. Esta proporção é chamada de escala, ou seja, significa por exemplo, a gente tem um desenho, um projeto de uma planta de uma casa, por exemplo, e a gente tem um objeto real que é a casa construída. A escala vai ser a proporção que vai estar entre uma e a outra. Ou seja, quanto
já que uma vai ser a representação da outra, a escala é que vai dizer, a casa, no caso, o projeto da casa no papel está 50 vezes menor do que a casa originalmente. Certo? A escala vai servir para que a gente entenda isso. As regras convencionais que são usadas na escola, que a gente vê em todas as escolas, a gente tem aquela régua normalmente de 30 centímetros, tem até de 50 centímetros. A escala dela é de 1 para 1. O que significa uma escala de 1 para 1? Significa que o mesmo tamanho que vai estar no projeto, ou o mesmo tamanho que vai estar no desenho, vai ser o mesmo do objeto real. Ou seja, equivale um objeto real equivale a um tamanho no desenho. São todos do mesmo tamanho. Um projeto hidrossanitário, que é o princípio básico nosso, geralmente é feito na escala de 1 para 50. O que representa uma escala de 1 para 50? Que é 1, 2 pontos, 50. Significa que o desenho, ou seja, o que está no papel, o projeto em si, é 50 vezes menor do que o objeto real. Ou seja, qualquer parte já construída, qualquer parte de um projeto hidrossanitário, o que está construído vai ser 50 vezes menor do que o que vai estar lá no papel. No escalímetro são encontrados geralmente as seguintes escalas: 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 100 e 1 para 125. Para quem não sabe o que é escalímetro, eu coloquei no slide anterior uma foto em cima de uma régua triangular, que ela significa um escalímetro. É uma régua que consiste em várias escalas diferentes, para a gente poder analisar projetos diferentes com o mesmo padrão de análise, que é o escalímetro. Quanto menor a escala, maior será o seu grau de detalhamento de um projeto. O que é que significa? O que é que isso significa? Que um projeto que está numa escala de 1 para 20 terá mais detalhes que um projeto em uma escala de 1 para 25 ou 1 para 50. Uma forma mais simples da gente entender é analisar o que é uma escala. 1 para 20 significa que o que está no papel é 20 vezes menor do que o real. Já uma escala de 1 para 25, o que está no papel é 25 vezes menor do que o que está no desenho, ou 1 para 50, em que o projeto que está no papel é 50 vezes menor do que está no desenho. Ou seja, quanto menor for esse valor depois dos 2 pontos, maior vai ser o detalhamento. Ok? Ou seja, uma escala de 1 para 10, você vai conseguir ver mais detalhes no projeto do que uma escala de 1 para 20, 1 para 50, 1 para 100. Dependendo do tipo, a gente vai poder analisar uma ou outra escala, poder selecionar uma escala mais adequada para desenhar, dependendo do tipo de obra. Se for uma obra de dimensão maior, por exemplo, um estádio, a gente vai ter que utilizar de uma escala maior, 1 para 200, 1 para 125, já que o projeto é maior. Porque quanto menor a escala, quanto mais próxima ela se tornar de 1 para 1, mais a gente vai precisar de um papel bem grande para representar. Mas vamos começar com a parte de instalações hidráulicas, que é o nosso princípio básico do nosso curso. Para a gente começar, a gente vai falar de instalações prediais de água fria. Inicialmente coloquei para vocês a foto da norma que vai tratar de instalação predial de água fria, que está o símbolozinho da ABNT na lateral esquerda, em que essa norma o número dela é a 5626 do ano de 1998, em que vai tratar de instalações prediais de água fria, e ela vai estabelecer como objetivo as exigências mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto a que devem obedecer as instalações prediais de água fria. Ela vai dar todas as informações necessárias para que a gente execute de forma correta, que todos fiquem instalados da forma com que a norma prescreve, ou seja, da forma mais adequada para que todos entendam. Vai ter que seguir essa norma padrão. Inicialmente, o que é um sistema predial de água fria? É o princípio básico, a gente tem que saber o conceito padrão, já que esse é o princípio básico que a gente encontra em escolas. Todos vocês trabalham em escolas. Então, o que é inicialmente um sistema predial de água fria? É um sistema composto por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e outros componentes destinados a conduzir água fria da fonte de abastecimento
aos pontos de utilização. Ou seja, são todos os tubos que vão, por exemplo, da fonte de abastecimento. O que é uma fonte de abastecimento? É, por exemplo, uma caixa d'água, ou então um ponto de ligação com a concessionária de água, no nosso caso a Gespisa, até o ponto de utilização, por exemplo, uma torneira, um bebedouro, um vaso sanitário, um lavatório, pode ser qualquer um desses. A tubulação, o sistema que vai de um até outro é o nosso sistema predial de água fria. Que a gente tem outros sistemas prediais, tem sistema predial de água quente, que vai conduzir, como o nome já está dizendo, água quente. Sistema predial de águas pluviais, que vai levar água da chuva de um local para o outro, que vai ser o princípio básico de uma calha, que é o que a gente já vê normalmente em casas. Aí quais são os requisitos das instalações? Para que a gente vai instalar? Para que a gente vai ter essas instalações? Para preservar a potabilidade da água, garantir o fornecimento de água de forma contínua e em quantidade adequada, promover a economia de água e energia, já que com as instalações vai ser mais fácil a gente levar água de um local para o outro. Assim a gente vai economizar a própria água, não ter que carregar com balde até a tubulação que carregue de forma correta. Possibilitar fácil manutenção e manutenção econômica, ou seja, você vai poder trocar algum tubo, trocar alguma torneira de forma simples. Evitar níveis de ruídos inadequados à ocupação do ambiente. No caso de peças instaladas de forma incorreta, pode provocar nível de ruído alto, que pode inviabilizar a utilização, dependendo do tipo. Se for, por exemplo, uma instalação em um teatro, que é necessário um silêncio, um nível de ruído bem baixo, se a instalação tiver sido colocada de forma inadequada, vai inviabilizar o ambiente, ou seja, não vai dar para utilizar um teatro, por exemplo. E proporcionar conforto aos usuários, ou seja, a pessoa ter água disponível no local onde ela quer, de fácil acesso e sem problema para o usuário. Para a pessoa que vai tomar uma água, a pessoa que vai se utilizar de um banheiro, de um vaso sanitário, de um lavatório, vai precisar lavar as mãos, tem que estar lá de forma confortável e de fácil utilização. E quais são os componentes principais do sistema? Está colocado aí de cima para baixo. O primeiro, CRS, significa um reservatório superior, que é o princípio básico de uma caixa d'água. Abaixo vem o barrilete, que todas essas tubulações de barrilete, coluna de distribuição, ramal, subramal, são todas tubulações hidráulicas, onde esse subramal vai ser o princípio básico aí de toda tubulação, que pode ser tubulação de cobre, de PVC, de qualquer valor. Outros componentes básicos é a estação elevatória, que a estação elevatória significa que você vai elevar do reservatório inferior, que é SRI, que está aí na parte de baixo. Essa estação elevatória é composta de uma bomba, que ela vai carregar água de um local até o reservatório superior, para que ele distribua por gravidade para os pontos principais, que nesses subramais. O que são esses subramais? Principalmente são os pontos de utilização, que é um lavatório, um vaso sanitário, são os pontos onde a gente utiliza. Aí na parte inicial tem o ramal predial, que o ramal predial vai ser o componente que vai da concessionária, que é o tubo da concessionária, no caso da Gespisa, até o hidrômetro, que o hidrômetro vai ser o ponto aí que vai contar a quantidade de água em metros cúbicos que vai passar para a residência ou para o prédio ou para qualquer local. Coloquei aí como exemplo um princípio básico, bem simples, de uma tubulação de água fria de uma residência, que a gente vê aí a caixa d'água na parte superior com uma boia dentro, que a boia é o que vai fechar a água, que não vai deixar a caixa d'água encher demais para transbordar, e a caixa d'água vai ligar todos os pontos. Um ponto para o vaso sanitário, outro para o lavatório, para o bidê, chuveiro elétrico, pia e uma torneira de jardim. Princípio básico, só não está feita a ligação aí que vai da parte de fora da concessionária até a caixa d'água. Mas aí está a distribuição para dentro de uma casa simples, é o princípio mais básico que todos nós temos. Esse princípio vale tanto para a casa, vale para a escola, vale para prédio. Esse princípio é o princípio mais básico de instalação de água fria. Agora vamos para consumo de água. Estimar
quanto a gente vai precisar, por exemplo, saber o tamanho da caixa d'água, de acordo com a ocupação, com o tipo de edifício, com o tipo de utilização que a gente vai ter. Coloquei essa tabelinha para que a gente entenda. De acordo com o tipo de edifício, a gente vai ter o consumo em litros por dia de cada pessoa, que esse per capita significa por pessoa. Se for, por exemplo, um apartamento, normalmente o consumo por pessoa em um apartamento é de 200 litros por dia. Ou seja, todos os ocupantes de um apartamento, em geral, em média, consomem 200 litros por dia. Em um cinema, 2 litros por dia por cada lugar. Já no caso nosso, de uma escola externato, que é o principal da pessoa chegar e não se instalar, não dormir na escola, o consumo de água de cada pessoa é de 50 litros por dia. De uma residência, de 150 litros por dia, por pessoa, claro. No caso de um restaurante, 25 litros por refeição produzida. Aí qual é o consumo diário? Qual a forma que a gente vai utilizar? O consumo diário vai ser calculado pelo consumo por pessoa, que vai ser esse consumo que vai estar nessa tabela, vezes o número de ocupantes. Ou seja, esse consumo total vai ser o total no caso. Um apartamento que tem, por exemplo, moram 4 pessoas. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? A gente vem aqui no consumo por pessoa, que é 200, vai multiplicar vezes o número de ocupantes. Como eu falei, 4. Então é só multiplicar 200 vezes o número de ocupantes, que vai ser 4. 200 vezes 4 vai dar 800. Ou seja, em um apartamento desse que eu falei, o consumo por dia vai ser 200 litros. Ok? Como exemplo, coloquei outro exemplo mais simples de escola, já que é o nosso princípio básico. Em uma escola frequentam diariamente 600 pessoas. Calcular o consumo diário de água por dia. Utilizando da nossa fórmula, o CD, que é o consumo diário na escola, vai ser calculado pelo consumo per capita, ou seja, o consumo por pessoa, vezes o número de ocupantes. Voltando para a tabela, a gente tem que o consumo diário em uma escola é de 50 litros por pessoa. E o número de ocupantes, como está aí no exemplo, é de 600 pessoas. Então vai ser o cálculo simples de uma multiplicação. 50 vezes 600 vai dar 30 mil litros por dia. Mas, para que a gente vai precisar calcular algo desse tipo? A gente calculou aqui, deu 30 mil litros por dia. Ou seja, numa escola vai precisar, no mínimo, de 30 mil litros por dia. Para que a gente vai se utilizar desse dado? Inicialmente, para calcular, por exemplo, que tamanho vai precisar de uma caixa d'água para uma escola dessa, por exemplo. Isso vale para a escola, vale para residências. Todos os locais em geral onde se utilizam de um reservatório, é necessário que a gente tenha uma estimativa de consumo para que a gente possa calcular. Aí esse consumo estimado de água será de 30 mil litros ou 30 metros cúbicos, que pelo princípio básico, pela formulação de metros cúbicos para litro, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Logo, 30 mil litros equivalem a 30 metros cúbicos. Na nossa concessionária de água, que se utiliza de hidrômetros para contar a quantidade de água que vai passar, que a gente vai utilizar, por exemplo, na residência, ela vai considerar o consumo em metros cúbicos e não em litros. Vai ficar mais simples a forma de cálculo. Mas quais os fatores que vão influenciar principalmente no consumo de água? Principalmente temos o clima, ou seja, em locais com clima mais quente, vai ser consumido uma maior quantidade de água do que em locais com clima mais ameno, um clima mais frio, por exemplo. O padrão de vida, ou seja, em locais onde as pessoas têm um padrão de vida maior, têm um poder aquisitivo maior, tende a consumir um pouco mais de água do que em populações com um pouco menos de poder aquisitivo. O hábito, que esse hábito é importante. Se a pessoa tem o hábito de tomar 4 banhos por dia e outra população tem o hábito de tomar 2 banhos por dia, esse que toma 4 banhos por dia vai consumir mais água. O modo de fornecimento, se a pessoa vai ter que se deslocar para pegar água, a tendência dela é consumir bem menos do que se a pessoa já tiver toda a instalação dentro de casa, a tendência é que ela gaste mais água, no caso. O custo, se a pessoa gastar mais para consumir a água, a tendência é que ela diminua o consumo. A qualidade da água,
A pressão do sistema, se a pressão for baixa, normalmente as pessoas não utilizam tanto, já que tem que juntar um pouco de água para poder utilizar. E a existência ou não de rede de esgoto, ou seja, o local que vai levar a água servida, ou seja, a água que vai ser utilizada na residência ou na escola ou em qualquer lugar. Vamos lá, nossa concessionária de água, não sei se vocês já sabem, é a AGESPISA, que significa Águas e Esgotos do Piauí S.A. É a responsável pelo fornecimento de água em nossas residências, escolas e por cobrar o valor referente ao consumo mensal. Ou seja, ela é quem vai fornecer a água e ela vai cobrar por isso. Ou seja, a pessoa que vai se utilizar dessa água vai ter que pagar. Aí o aparelho que vai medir esse consumo de água em uma residência, em uma escola, em uma repartição pública, vai ser o hidrômetro, que está colocado na foto. A gente pode ver que ele está cortado para a gente poder analisar a parte interna dele, que vai girar essa parte interna e vai, a partir da passagem da água de um lado para o outro, vai girar e vai contar a quantidade de água que vai passar. Ou seja, esse hidrômetro é que vai dizer se você consumiu 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, 5 metros cúbicos. Ele é que vai dizer. Vamos lá. Como é que inicialmente eu falei para vocês da necessidade da gente calcular o consumo diário em algum local. Inicialmente em projetos, o que a gente utiliza o necessário para a gente, o volume total de água que vai ser armazenado num reservatório, que vai ser numa caixa d'água. Normalmente em projetos a gente utiliza para o cálculo que é necessário que uma caixa d'água possua o necessário para 24 horas de consumo em um local. Ou seja, naquele exemplo que eu falei para vocês, que é necessário em um dia de 30 metros cúbicos, a caixa d'água vai ter que ter ou seja, o reservatório vai ter que ter esse tamanho ou esse volume, que vai ser para ser utilizado em um dia. Mas, usualmente, as pessoas fazem para 2 vezes o consumo de um dia. Ou seja, para 48 horas. No caso do nosso exemplo, mostrei para vocês que a gente fez de 30 metros cúbicos, o reservatório superior, no caso a caixa d'água, teria que ter no mínimo, para cálculos usuais, 60 metros cúbicos de capacidade, para que seja utilizado no caso de ter um corte de água, ou que falte água por vários dias, pelo menos 48 horas, dentre as 48 horas que começar a faltar, já vai ter água disponível para que as pessoas utilizem. Esse intervalo vai ser o tempo da concessionária e fazer a manutenção, alterar o que está de forma incorreta. O controle da entrada de água no reservatório é feito por uma torneira denominada boia. É aquela boia que eu mostrei que eu até falei para vocês em slides anteriores, que ela não vai deixar que a água do reservatório atinja a altura máxima ou que até transborde. Vamos agora para a parte de esgotamento sanitário. A norma que vai tratar de esgotamento sanitário, que está colocado aí a foto da capa da norma, é a NBR 8160, que pelo nome que está escrito aí na própria foto, são sistemas prediais de esgoto, projeto e execução. Ou seja, vai estabelecer as exigências mínimas quanto à higiene, segurança, economia e conforto a que devem obedecer as instalações prediais de esgotamento sanitário. Da mesma forma que eu falei da de água fria, das instalações de água fria, a de esgotamento sanitário vai ter que seguir essas exigências, o que vai estar disposto nessa norma, para que seja executada de forma correta, que não haja problemas futuros, se não for realizado dessa forma normatizada, como a gente falou anteriormente sobre normalização. Quais são os componentes principais de um sistema de esgotamento sanitário? Já que os esgotos sanitários são despejos provenientes do uso de água para fins higiênicos, elas devem ser utilizadas, são basicamente todas as águas que são utilizadas numa residência e são jogadas fora. A gente chama normalmente esse esgoto sanitário de água servida. Ou seja, algo que a gente utilizou para algum fim, em geral, pode ser tomar banho, pode ser algum fim
necessidade fisiológica, que a gente se utilizou e não precisa mais. Ok? É a água fria que chegou inicialmente pela tubulação e que a gente utilizou e tem que jogar fora, descartar de alguma forma. Vamos lá. Divide-se inicialmente quais são os componentes de um sistema de esgotamento sanitário. Ele se divide em 3 partes. A primeira é o esgotamento sanitário, é o esgoto secundário. O que significa esse esgoto secundário? Significa o esgoto ou água servida que não entra em contato com os gases da rede. O que significa esses gases da rede? Significa os gases provenientes do coletor público, que significa a tubulação que vai dos aparelhos de utilização até a caixa sifonada. Ou seja, é um esgoto que não entra em contato com o gás. E o que é um esgotamento primário? Significa o esgoto ou água servida que entra em contato com os gases da rede ou coletor. Que vai entrar em contato com os gases da rede ou do coletor. E a terceira parte é a ventilação, que a ventilação é algo bem importante que eu vou falar para vocês mais na frente. Esses são os três principais partes, ou seja, esgoto secundário, esgoto primário e a parte de ventilação. Vamos lá para os componentes do sistema. Coloquei uma foto mostrando para vocês o princípio básico de um sistema de esgotamento sanitário. Está colocado aí um exemplo bem básico, mostrando todas as tubulações, em que é importante a gente ver e a gente analisar e saber que todas são ligadas entre si por uma tubulação que vai passar por, no caso, pela laje ou por debaixo do chão, né? De alguma forma elas vão estar interligadas. Está mostrado aí na foto os ramais de descarga, que é o que? Uma pia, um ralo de banheiro e um vaso sanitário. Está colocada a caixa sifonada, que vai fazer a ligação aí entre o lavatório e o ralo. Está mostrando um ramal de ventilação, que essa ventilação vai para a parte externa do prédio, para que não haja acúmulo de gases, que eu vou falar mais na frente. Aí o que é o sistema de esgotamento sanitário? É o conjunto de tubulações, conexões e caixas sifonadas e demais dispositivos que vão levar essas águas servidas para uma destinação correta. Dependendo do tipo de destinação, pode ser uma fossa, pode ser um coletor público, certo? A gente vai ver esses tipos mais na frente. Aí agora a terceira parte que eu mostrei para vocês dos componentes do esgotamento sanitário é a ventilação. Vamos entender por que uma rede de esgoto necessita ser ventilada. Principalmente por dois motivos principais. Para dar escape aos gases mal cheirosos, ou seja, alguns gases que têm um odor não muito bom, que são principalmente o metano, o gás carbônico e principalmente o gás sulfídrico. Que esse gás sulfídrico é um gás incolor que, embora seja mais pesado que o ar, quando entra em contato com ele, forma uma mistura explosiva. Ele vai ser altamente tóxico, possui um cheiro de ovo podre e termina sendo um problema sério em tubulações. Se esse cheiro escapar para dentro da residência, é um problema sério. Que esses gases vão ser provenientes da rede pública ou mesmo da rede interna da edificação. O outro princípio básico da ventilação é manter a pressão atmosférica dentro das tubulações quando das descargas nos aparelhos. Ou seja, para não que ocorra uma pressão bem maior do que a pressão que está na parte de fora, que venha a causar problemas na tubulação. Essa tubulação de ventilação também é conhecida por respiro, que a gente vê esse respiro principalmente em fossas e em residências mais antigas, a gente sempre vê esse tipo de respiro. Como partes também de um esgotamento sanitário temos uma caixa de inspeção. O que é uma caixa de inspeção? Que vai ser parte do nosso sistema. É um recipiente que permite a inspeção, limpeza e desobstrução das tubulações de esgoto. Ou seja, a caixa de inspeção vai servir para que a gente possa analisar caso haja alguma obstrução na nossa tubulação
ela vai servir para desobstruir e melhorar a passagem, para limpar também no caso de ocorrer algum problema. Essa caixa de inspeção vai servir para isso. Outro componente é a caixa de gordura, que é um recipiente destinado a receber dejetos gordurosos de pias de cozinha, cantina e de restaurantes, para encaminhá-las à caixa de inspeção. Essa caixa de gordura vai receber das partes onde haja algum tipo de gordura. No caso, ele colocou pias de cozinha, especialmente onde a gente vai lavar algum objeto que tem algum tipo de gordura, cantina, que vai sempre ter, e restaurantes, que também é algo que sempre ocorre. Vai passar por ela inicialmente, para que depois seja levado até a caixa de inspeção. Outro componente é a caixa sifonada, que essa caixa sifonada vai receber a água servida dos lavatórios e chuveiros. Os principais, esses são os três principais componentes.